Guabiraba FM, em primeiro lugar, você. Estamos de volta com Revista da Semana, agora 11 da manhã, 4 minutos. Como prometido, já estamos na linha com o deputado estadual Valdemar Borges, líder do governo na Assembleia Legislativa e membro das comissões de Constituição e Legislação e Justiça, Finanças e Direito da Mulher. Bom dia, deputado. Bom dia, Joaquim. Bom dia, ouvintes da Guabiraba FM. Prazer estar aqui com vocês, conversando aí com essa gente querida da Guabiraba e dos bairros vizinhos. Deputado, vamos fazer um balanço desses seus primeiros 8 meses à frente da liderança do governo. É fácil defender um governo que tem 83% de aprovação, deputado? A missão tem demandado muito esforço. Não, de fato, um governo muito bem sucedido. O governador Eduardo Campos está revolucionando o Estado. Para a gente ter uma ideia, esse mês, por exemplo, a gente bateu recorde de novo na geração de empregos. Criamos esse mês mais de 18 mil empregos de carteira assinada, mais do que o resto do Brasil. A gente só perde em número absoluto para São Paulo e Rio de Janeiro, mas proporcionalmente a gente criou mais emprego porque a economia deles é maior do que a nossa, ou seja, em relação à nossa economia, a gente criou mais do que eles. E o governador tem dedicado atenção a questões que estavam aí, de certa maneira, indo de pior a pior, como a situação da saúde, como as escolas públicas, como a questão da segurança tão séria, né? E a gente está, de fato, virando essa página do Estado de Pernambuco. Liderar esse governo, primeiro é um privilégio, né? Você fazer parte desse projeto, de qualquer maneira, seja como líder do governo, seja como secretário, como eu tive também a honra de ser antes de me eleger deputado. Enfim, fazer parte desse projeto é dar uma contribuição importante ao nosso Estado. E segundo, realmente, quando a gente tem um governo que manda para a Assembleia propostas corretas, né, projetos de lei que vêm em benefício da população, a gente tem o resultado que a gente está tendo, ou seja, a gente aprovou todos os projetos do governo, não há nenhum projeto do governo que tenha que ir para a Assembleia nesses 8 meses que a gente não tenha aprovado, a maioria deles, inclusive por unanimidade, né, contando com a contribuição, muitas vezes críticas, mais correta, bem intencionada da oposição. Então, eu acho que Pernambuco realmente vive um momento especial na sua economia, nos seus serviços públicos, na sua política. A gente está vivendo um clima de paz, acabou aquela história daquelas arengas que não levava para canto nenhum, e a gente está concentrando as energias em trabalhar em prol de Pernambuco. Dizendo isso, a gente não está querendo ignorar a quantidade de problemas que ainda tem. Mesmo nessas áreas que eu falei, saúde, educação, segurança, etc., tem muito por fazer ainda. Agora, a gente conseguiu reverter o que estava sendo piorado, digamos assim, a cada ano, hoje tem melhorado a cada ano. Essa é a grande tarefa do governo Eduardo Campos e a gente se sente muito honrado de estar dando a nossa contribuição também. Eu que comecei a fazer política muito cedo, hoje me sinto, digamos assim, gratificado por estar tendo a oportunidade de dar uma contribuição ao meu Estado através do projeto liderado pelo governador Eduardo Campos. E, deputado, o senhor é relator do projeto de lei que instituiu a política estadual sobre drogas. Foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. E qual é o objetivo desse projeto e qual a próxima etapa até a finalização? Pois é. Você veja, esse é um dos assuntos também tão sérios, tão graves, que o governo tem dedicado atenção devida, né, que é a questão da droga, questão do crack, que tem felicitado muitas famílias pernambucanas, né, que tem atingido a juventude, muitas vezes por falta de esclarecimento, né, que se envolvem com esse tipo de situação e depois não consegue sair, né? De fato, esse problema tem alcançado níveis de quase que de epidemia. O governo do Estado não podia estar indiferente a essa situação e mandou para a Assembleia um projeto de lei tratando de fazer uma política que enfrente esse problema em todas as suas dimensões, né? Promovendo oportunidades para os jovens, criando alternativas para aqueles que já, infelizmente, se envolveram com a droga, mas que querem sair, né?
enfim, abordando o problema por todos os lados, o lado preventivo, né? O lado do tratamento, o lado do esclarecimento, é uma política mesmo, um conjunto de ações. E a gente com certeza vai ter resultados, né? Isso não é um resultado que surja do dia para a noite, isso não é um milagre, mas trabalhando com persistência dentro de uma política correta, como essa que a gente acabou de votar na Assembleia, com certeza, dentro de algum tempo, os frutos começam a aparecer e a gente começa a reverter, né? Recife, Pernambuco vão ser, digamos assim, libertados dessa epidemia que é a questão do crack, que inclusive, principalmente o crack, né? Das drogas, mas principalmente o crack, e que tem uma vinculação muito direta com a questão da violência, né? Então a gente está enfrentando esse problema. A política do governador Eduardo Campos é não botar nada embaixo do tapete, ao contrário, é botar foco, botar luz naquilo que é problemático, e quanto mais difícil, mais luz a gente bota em cima do problema e mais energia a gente mobiliza para enfrentar essas dificuldades. Essa política foi votada recentemente, assim como, por exemplo, também o governo está se dedicando à questão dos acidentes com moto. Moto hoje é um veículo muito massificado, né? Muita gente tem uma motocicleta e é importante que isso seja usado de uma maneira correta, que signifique de verdade um meio de transporte, não um veículo que vai levar para a morte, ou que vai levar para mutilação, né? Para um acidente grave. A gente não quer isso, a gente quer que a moto seja usada, digamos assim, para a sua finalidade mesmo, que é transportar as pessoas, e não ser quase que uma arma na mão de alguns que usam esse veículo de uma maneira imprudente. Então o governo do estado também está abordando essa problemática para que a gente possa construir uma qualidade de vida melhor para os pernambucanos e que a gente possa também contribuir para que os pernambucanos não padeçam, seja da questão da droga, seja de acidente de moto, enfim, essas coisas que felicitam as famílias pernambucanas têm recebido por parte do governador Eduardo Campos uma atenção especial para a gente superar as dificuldades. Deputado, essa semana foi noticiado também a aprovação no plenário da Assembleia do projeto de lei criando a empresa Pernambuco de Comunicação. O que é que a sociedade ganha com a aprovação desse novo instrumento? Veja, é o antigo DETELP, né? Que hoje virou essa empresa Pernambuco de Comunicação. O que a sociedade ganha é o seguinte, é que a gente tem hoje um meio, a gente vai ter, porque na verdade o que a Assembleia votou foi uma autorização para que o governo crie a empresa, a gente vai ter um instrumento de comunicação mais democrático, com maior participação da sociedade, ou seja, vai ser um instrumento de comunicação menos chapa branca, como se diz, e mais público, no sentido de que os grupos que lidam com comunicação, como vocês, por exemplo, aí, todos os que fazem parte dessa grande comunidade das rádios, que tem essa vinculação mais próxima com a população, como é o caso de vocês, possam estar opinando, possam estar discutindo, possam estar colocando conteúdo nesse meio de comunicação, nessa nossa televisão, para que a gente, através da televisão, reflita mais a nossa vida, ou seja, com a programação mais regionalizada, não está apenas repetindo esses programas do Sul, que muitas vezes não dão oportunidade para que nossas expressões culturais se expressem, né, para que nossa vida seja espelhada ali também. Então, ao democratizar, criando essa empresa, que é uma empresa mais aberta à população e mais aberta à participação dos grupos que lidam com comunicação no Estado, a gente está também criando essa oportunidade para que a cultura pernambucana se expresse, para que a programação pernambucana se faça presente através desse meio de comunicação. E a verba, deputado, para manutenção da EPC, será pública ou privada? Pois é, uma das novidades dessa empresa é a possibilidade dela ir buscar isso no mercado. Porque a gente sabe também que o governo tem dificuldade de estar mantendo esse meio de comunicação, né? Às vezes a verba do governo não é suficiente para fazer, enfim, a programação, para ajudar no conteúdo do que é veiculado na empresa. Então, a gente, com essa nova empresa, a gente abre a possibilidade para que a televisão vá ao mercado, vender seu espaço e dessa forma também
fazer frente às suas despesas. Estamos conversando com o deputado estadual Valdemar Borges, do PSB, líder do governo na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Deputado, semana passada eu conversava ao vivo aqui com o deputado Silvio Costa Filho sobre mobilidade urbana. E ele se mostrou bem preocupado com a situação do trânsito, do transporte público, principalmente aqui no Recife. Qual a posição do governo do estado hoje em relação a esse assunto, já que estamos aí a 1000 dias do início da Copa do Mundo? O governo do estado, você deve ter acompanhado, foi bastante veiculado, o governo do estado está com um plano voltado para isso, tanto da mobilidade na cidade do Recife, com os corredores que estão previstos serem construídos, como também diz respeito à mobilidade em função da Copa do Mundo, né, com outras intervenções que vão de Garaçu a Suape, né, fazendo um conjunto de ações que nos ajudem a desafogar o trânsito da cidade do Recife, voltado principalmente para o transporte coletivo, porque é aquele que efetivamente responde pela locomoção da maior parte da população, aquela parte inclusive que não tem oportunidade de ter um carro. São projetos da ordem aí o do Recife de 500 milhões de reais, né? O outro do estado todo vai quase a 2 bilhões de reais, né? É muito dinheiro que o governador vai investir, que o governo vai investir nesse mandato até o fim do mandato, né? E contando também com o financiamento da Copa. Ou seja, é um problema seríssimo. O número de carros, de veículos cresce de uma maneira exponencial, muito grande. A malha viária, por sua vez, continua a mesma desde muitos anos, reclamando uma intervenção mais estruturadora, que é exatamente o que o governo decidiu fazer agora através desses projetos que o governador Eduardo Campos anunciou à sociedade. Deputado, essa semana aí ocorreu um fato curioso, onde uma postagem em seu Twitter sobre as eleições de 2012 gerou uma repercussão aqui na imprensa no Recife. O PSB já está discutindo abertamente as eleições, deputado, do ano que vem? Não, estamos começando agora, né? Estamos começando a organizar o partido nos municípios, estamos começando a organizar a executiva do partido no Recife, cuidar dessa história de chapa de vereadores. Agora, a discussão em termos, por exemplo, de quadro majoritário, essa discussão que vem virá oportunamente, de uma maneira tranquila, sem nenhum tipo de assodamento, sem nenhum tipo de radicalismo. Então, o momento está chegando, mas ainda não é agora, para a gente começar a discutir a eleição do próximo ano. Agora o PSB estaria pensando em fazer alguma mudança na executiva estadual, deputado? Estão surgindo vários boatos aí na imprensa, né? Na estadual, de fato, isso também ainda não foi aprofundado nem discutido, né? O PSB tem crescido, é um partido que está acompanhando e tem apoiado, evidentemente, o governo, porque é um governo que tem no PSB o seu principal partido, que é o partido do governador, que é o nosso presidente nacional também. Então, em linhas gerais, o PSB tem ido muito bem e, enfim, se eventualmente ocorrer algum tipo de mudança, também faz parte do jogo democrático, mas não tem nada definido, não tem nada que esteja, digamos assim, determinado nesse sentido. O importante é que o partido vai bem, né? O governo vai bem, o partido está muito satisfeito por estar tendo a oportunidade de mostrar ao povo pernambucano, né, a capacidade dos seus membros, de todos os seus integrantes, principalmente aqueles que estão em cargos do Executivo, começando pelo governador. Ou seja, tivemos uma chance de mostrar o que a gente pode fazer pelo Estado e quem sabe amanhã a gente não tem uma chance também para mostrar o que a gente pode fazer pelo país. Tá bom. Conversamos com o deputado estadual Valdemar Borges, do PSB, que é líder do governo na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Deputado, muito obrigado por ter aceito o convite e ter participado do Revista da Semana. Eu que agradeço, Joaquim, a vocês, a Guabiraba FM, parabenizando pelo trabalho que vocês fazem aí. Mando um abraço aqui para meu amigo Hélio também, toda a família, todos os amigos aí da Redondeza, e dizendo que estou aqui na Assembleia tentando fazer o melhor para melhorar ainda mais o nosso Estado. Muito obrigado, deputado. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigado. Conversamos com o deputado estadual Valdemar Borges, que faz parte de 3 comissões e é líder do governo na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Revista da Semana volta daqui a pouquinho.